Olá, minha gente, muito bom dia. Pois então, primeiro nós vimos ali o reinado de Acaz, começou a reinar com 20 anos de idade e reinou 16 anos em Jerusalém, mas infelizmente ele não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Isso está descrito em segundo livro de Crônicas, capítulo 28, né? Mas ele resolveu seguir os exemplos de outros reis de Israel e foi aprontar, né? Quer dizer, quando você segue o exemplo, quando você começa a querer caminhar juntamente com aqueles que caminham de forma errada, é claro que você corre o risco de frequentar um barzinho, coisas parecidas, e aí você vai acabar arrumando para a cabeça, porque você vai acabar seguindo aqueles maus exemplos e trazendo sobre você tudo que tem de ruim, que aquilo acaba atraindo, né? Bom, é lógico que a história ela nos dá todas essas formas de analisar isso, de forma que você nunca vai ser enganado, não tem jeito. Se você for enganado, é porque você realmente quis ser enganado. Não tem outra maneira de ser enganado a não ser você se deixando enganar. Porque, segundo a própria palavra, diz que você tem que provar os espíritos para ver o que é bom, ou seja, analisar aquilo que te é proposto, seja pela vida, ou seja pelos teus amigos, ou seja de que forma for. Então você analisa segundo a palavra de Deus, provando os espíritos. Se aquilo provém do Senhor, siga. Se não provém do Senhor, fuja da aparência do mal, como diz a própria palavra, né? Bom, agora, a propósito de tudo o que vem hoje para nós, é aquilo que está escrito ali no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, nos versículos 1 até, deixe-me ver, até o 36, que é justamente a parte que fala sobre o reinado do rei Ezequias, que começou a reinar aos 25 anos de idade, quando e reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada. E por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Sinli e Jeuel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, dos filhos de Emã,
Jeuel e Simei, dos filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. Congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês, acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias, desta forma, restabelece o culto de Deus. E então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar para expiação de todo o Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isto até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Disse ainda Ezequias: agora vos congregastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos.
Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Glória a Deus, como eu disse, segundo o livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 1 a 36, onde trata da abertura do templo promovida por Ezequias, aquele justamente que começa a reinar bastante cedo também, com 25 anos, reina por 29 anos em Jerusalém, mas ele opta, ao contrário de seu pai Acás, ele opta por andar nos caminhos daquele que servia de exemplo a eles, ou seja, Davi. E dessa forma ele vai, digamos, construir seu reinado, digamos, aos pés do Senhor, dentro de uma norma moral, ética e conceitual, a favor de que ele possa estar sempre na presença do Senhor, clamando pela misericórdia de Deus. Houve ali, como todo mundo pôde ver, a purificação do templo, que se faz necessária justamente para que você possa fugir daquilo tudo que te assola no dia a dia, ou seja, aqueles fantasmas que te buscam, que ficam te dizendo que você errou, que você é errado, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Porque uma vez que você tenha errado, ao confessar os seus pecados a Deus, Ele próprio é o que te limpa, é o que te restaura, é o que te resgata. E quando Ele pega teus pecados, amarra num saco e lança no mar do esquecimento, Ele próprio está dizendo para você que dos teus pecados Ele não lembra mais. Portanto, conforme diz ali no versículo 8, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Ou seja, este versículo 8, ele deixa de acontecer, porque você já não será mais entregue ao terror, ao espanto e aos assobios, porque realmente Ele te liberta do jugo dos teus pecados. Ele te livra, Ele te restaura, Ele te corrige, Ele te mantém junto com Ele na congregação. Muito bem. Além disso, nós vimos o restabelecimento promovido por Ezequias, juntamente com os levitas e com os sacerdotes, porque todos os demais resolveram também santificarem-se, purificarem-se, ou seja, resolveram achar o caminho para poder entrar na sala do trono, para poder estar na presença de Deus, ou seja, confessando os teus pecados, confessando cada um deles os pecados a Deus e entregando-se liberadamente, deliberadamente, de forma livre, de forma sem volta, entregando-se a Deus e dizendo: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, só a Ti confio tudo aquilo que eu tenho que entregar. E dessa forma, eles vão restabelecer o culto a Deus. Ou seja, quando você restabelece o culto a Deus, Ele o recebe. E Ele recebendo o culto, Ele recebe você na sala do trono. Ao te receber, Ele te provisiona tudo aquilo de que você necessita. Vestes novas e te chama meu filho. Ou seja, você dá o papel de servo que todos nós temos e que devemos ter e que devemos seguir. Ele próprio é o que nos eleva à categoria de filho e, portanto, daí sim ele está nos aceitando junto com ele para nos purificar, porque ele aceitou aquela oferta de purificação com que nós nos propusemos um pouco antes, ou seja, neste caso, Ezequias está demonstrando para a gente como pode ser feito. Ou seja, primeiramente, nós vamos ter que nos afastar daqueles nossos amigos que nos conduzem aos caminhos errados, ou seja,
afasta-te dali, vai procurar outro caminho, vai andar com outras pessoas, não te custa, não que você não possa até mesmo ter as pessoas como conhecidas, as pessoas que andam pelos caminhos errados, mas lembre, essas pessoas que andam pelos caminhos errados não são exemplo para você. E se você anda com as pessoas que andam pelos caminhos errados, existe uma possibilidade de você vir a também andar nos caminhos errados. Existe uma possibilidade de você também querer seguir aqueles caminhos, de você também querer andar naqueles caminhos, de você também querer adorar aos deuses alheios, aqueles deuses que não são deuses, aquelas que são apenas paus e pedras, ou seja, obra da invenção da mão do homem. Então, veja bem, você quer desagradar a Deus? Muito bem, fique à vontade, sinta-se à vontade. Só que tem um detalhe, quando você estiver no terror, no espanto e entre os assobios, ou seja, ouvindo vozes que te dizem que você é isso, que você é aquilo outro, não se assuste, porque você está comprando a passagem para o lugar para onde você quer ir. Você está caminhando para aquele lugar para onde você quer ir. Deus é mais do que suficiente e só Ele salva, só Ele liberta, só Ele restaura. Veja, os terrores e os espantos e os assobios aqui descritos são justamente aqueles de nossa própria consciência, ou seja, aquilo tudo pelo qual todos nós estamos sujeitos a passar. Quando falamos, por exemplo, de depressão, de angústia, de sofrimentos que são oriundos da nossa própria mente. Nós temos que estar com a nossa mente limpa perante Deus. Sabemos que fizemos coisas erradas, sabemos que fazemos coisas erradas, mas sabemos também que temos um Deus que tudo pode, que pecado algum é capaz de fazer frente a Ele. Dessa forma, se você tem algo que você esteja querendo se libertar, aprenda. O primeiro passo é libertando-se na presença do Senhor, entregando tudo isso a Deus, contando a Deus tudo aquilo que você fez de forma tranquila, de forma deliberada, de forma amistosa, entregando a Deus todos os teus pecados e pedindo a Ele que Ele te liberte, que Ele te restaure, que Ele te conduza pelos caminhos por onde você efetivamente e verdadeiramente deve andar. Não vá tentar você fazer um novo caminho, uma nova história, sendo que você tem essa história já pronta para a tua vida, porque Deus te capacitou, porque Deus está te dando, porque Deus está provendo o que você precisa. Você não precisa de ninguém mais para te orientar. É Ele quem te provê, é Ele quem te resguarda, é Ele quem te guarda, é Ele quem te liberta, é Ele quem te dá tudo aquilo que você necessita para seguir adiante. Portanto, purifica-se, purifica-te, ou seja, procura acertar o daqui para frente. Procura, pelo menos, entender o que é que Deus está querendo de você. O que Ele quer de você é que você pare de andar por esses caminhos tortos. O que Ele quer de você é que você pare de olhar para a direita ou para a esquerda, pensando que aquilo tudo está certo, porque tem meia dúzia que está andando naquele caminho. Ande você no caminho que Ele está propondo no teu coração. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Beijos, gente. Bye. Fui.